Boa tarde, galerinha, tudo bom? Mais um Café com Energia, Oriene de Energia Solar, tudo bem? Eu vou abrir uma sequência de vídeos aí falando sobre equipamentos fotovoltaicos. Eu vou falar sobre os principais elementos e esse vídeo ele vai ajudar a todo mundo que amanhã acompanha aqui no canal a fazer uma compra independente do vendedor. A gente sabe que o vendedor ele sempre quer fazer a melhor venda possível para ele. Então a gente vai passar alguns equipamentos e vai servir de roteiro para vocês que querem investir nesse mercado, fazer a compra sozinho, né, por si só. Primeiro vamos contextualizar. No Brasil, inicialmente, nós tínhamos poucos distribuidores de energia solar. E esses, não de energia, né, do equipamento fotovoltaico. E esses distribuidores de equipamentos fotovoltaicos, eles faziam viagens comerciais para a China. E na China eles faziam alguns contratos, principalmente de vendas com exclusividade. E quando eles retornavam para o Brasil, eles faziam uma campanha com relação a algumas marcas e modelos, e eles vendiam isso sendo o melhor, o estado da arte daquele momento, né? Então muita gente fala assim, até hoje, tem marcas que são marcas boas, mas que não são únicas no mercado. Então é muito comum o cara falar, eu só quero fazer usina se for marca X. E quando a gente escuta essa marca específica, a gente sabe que a pessoa está se referindo a um contrato de exclusividade que aconteceu no passado. E aí essa marca continua muito forte na mente das pessoas. Algumas marcas, inclusive, já nem existem mais. A fábrica já fechou e deixou de produzir a placa fotovoltaica. Então a primeira dica que eu passo para vocês é não se prenderem à marca. É fazer a análise técnica do modelo específico. Então você vai chegar no distribuidor, ou então um integrador, o integrador fala, vou botar para você aqui a placa tal. E você, e se eu botar a placa tipo B ou tipo C? Aí o cara normalmente vai dizer, não, não presta. A única que presta no mercado é a minha. Ele vai tentar cercar você para poder fechar essa venda. E aí esse vídeo que eu vou gravar aqui hoje, começando pelas placas fotovoltaicas, vai ser para esclarecer um pouco com relação ao que a gente tem no mercado, quais são os modelos, tecnologias, etc. Bom, então, importante, antes de procurar uma placa fotovoltaica, fica aí uma dica, procura saber se ela é Tier 1 ou se ela já foi alguma vez Tier 1. A Bloomberg americana faz a classificação das placas pela qualidade, pela saúde financeira da indústria e pela capacidade de retorno do investimento. E as top de linhas, né, as 20 melhores, elas fazem parte de uma lista chamada Tier 1. E essa lista Tier 1 ela é renovada a cada 6 meses, então ela é uma lista semestral. Então, se essa placa fotovoltaica, ou o fabricante dela, já for uma placa com essa característica, Tier, T-I-A-R, Tier 1, ela já está no rol das melhores placas que tem. Independente da marca dela ser conhecida ou não. Então, esses dias eu vi uma placa aqui, Hanesan, Tier 1. E eu fui atrás e descobri que essa indústria chinesa ela já era líder de mercado no mercado de eólico e eles estavam migrando para o mercado de energia solar com uma capacidade de investimento fortíssima. Então ela já era aí no rol das Tier 1 e o que já ganha assim uma certa expressividade nas outras placas que não são Tier 1. Então a primeira coisa é ver se a placa é Tier 1. Outra coisa também importante é analisar se essa marca ela é validada pelo Inmetro. Não que a certificação do Inmetro seja lá grande coisa, né? Mas o fato dela ter uma certificação do Inmetro quer dizer que o fabricante já teve a ideia de trazer esse equipamento para o Brasil, submeter um teste e tirar uma certificação nacional. E aqui no Brasil a gente não pode fazer usina solar sem a certificação do Inmetro. Não sei se de repente aparece uma placa para você, que ela não é Tier 1 e ela também não tem certificação de metro, corra, não vale a pena instalar. Outra questão também importante que a gente tem que observar nas placas é o tipo de tecnologia. Então, assim, tem algumas placas que elas são mais caras por serem bifaciais,
Mas raciocina comigo, de que vai adiantar uma placa bifacial se ela vai estar praticamente colada com um telhado e a bifacial ela gera energia de forma direta e gera energia por forma indireta. Ela gera por cima e por baixo. Se ela está colada no telhado, então ela não consegue gerar energia por baixo. Outras características também importantes são essas placas que são líder de mercado em outros países, o que para mim também não importa muito. Então, ela é líder de mercado na Alemanha, sim, na Alemanha neva. E ela, será que essa placa ela vai se adaptar bem aqui ao salitre, à maresia, né? Isso é que é importante. Uma dica também que eu passo para vocês é sempre pedirem o datasheet da placa. O datasheet ele é um documento em PDF e ele é justamente o relatório do fabricante com relação às suas especificações. Por exemplo, aqui é um datasheet da placa Trina Vertex, tá vendo? Ela tem todas as informações aqui, ó, dimensão da placa, tem aqui as características elétricas da placa e tem aqui as especificações. Então, o datasheet ela é muito importante. Essa placa aqui em específico, a Trina Vertex, ela é de uma marca Tielmon Trina e ela é uma placa com certificado no Inmetro, obviamente. Então aqui ela diz, ó, a potência da placa nominal é 550 watts e tem um sinal positivo aqui, tá vendo? Esse sinal positivo quer dizer que ela gera no mínimo 550. Ela não tem tolerância negativa. Existem algumas placas no mercado que não tem esse sinalzinho de mais aqui, que, por exemplo, você pega uma placa de 500 watts e ela pode lhe entregar 450. Então ela tem uma tolerância positiva e também negativa, com a variação de 10%. Nesse caso aqui é só tolerância positiva. E aqui ela especifica, ó, sempre ou zero, né, sem a variação, ou positivo 5. Então você pode comprar uma placa aqui de 550 e ela entregar 555, entendeu? Outra característica também importante é o rendimento. Então ela está dizendo que 21% dos elétrons livres na superfície da placa se convertem em energia. Isso é muito importante, porque até um tempo atrás a média era 19%. Essas outras características aqui, elas são importantes para o fabricante, mas você também precisa ver se vai ser compilado para a sua necessidade. Por exemplo, ela tem que ir dizendo que alto valor agregado tem a potência positiva, alta confiabilidade e alto rendimento. Então são características que até já falou aqui no vídeo. Às vezes acontece assim, alta resistência a granizo, chuva de granizo. Beleza. Mas onde você está tem granizo? Não tem. Então você não precisa ter uma placa resistente a granizo se você nunca teve resistência de granizo. A placa resistente a granizo ela é um pouco mais cara do que uma placa normal. Se sua região nunca teve granizo, vai servir de quê? Outras características também que você pode acompanhar, que aparece no datasheet, ó, as dimensões da placa, né? A altura, comprimento da placa, tá vendo? Largura e comprimento da placa. E aqui também as curvas, ó. Curvas de temperatura e a curva aqui de voltagem. O que essas curvas indicam? Tem placas que quando elas são superaquecidas, elas simplesmente se desligam. Tem placa que tem tolerância de temperatura aí dos seus 45 graus. Então, quando dá 45 graus, ela simplesmente se desliga. E aí você perde a produção em ambientes com uma temperatura maior do que isso. Essas outras características aqui, ó, que aparecem nessas tabelas, elas também são muito importantes serem avaliadas, porque elas determinam os testes em circuito aberto, a placa você está ligada sozinha, você está ligada com outras placas, como também circuito fechado com a string fechada. Então, a partir daqui você vai vendo o nível de tensão, o nível de corrente que essa placa entrega. Você vai vendo aqui também os coeficientes, né? O que é um coeficiente de temperatura, por exemplo. Quanto em corrente e tensão eu perco à medida que a temperatura sobe. É 0,016% por grau Celsius. Então, em ambientes muito quentes, de repente uma placa com um alto coeficiente de temperatura não é indicado. São essas características aqui que fazem com que a placa ela seja identificada como uma placa boa ou ruim. E, por último, a questão da proteção dela, que são o que nós chamamos de o bypass, né, o digitor de bypass. A placa ela é feita com várias células de silício que nós chamamos de wafer. Existem placas que têm 72 células de wafer. Inclusive, algumas dessas placas, basta você ter defeito em uma célula, a placa inteira é inutilizada.
Com um dispositivo de bypass, ela consegue pular esse defeito e não inutilizar a placa 100%. Você perde apenas o percentual da placa quando ela dá defeito. São essas características que são importantes para você ver na placa. Eu tenho um curso de energia solar onde eu abro assim, muito sobre placas fotovoltaicas e às vezes um treinamento de 8 horas só para falar sobre placas. Mas essas características que eu acabei de dizer aqui, de forma rápida e sucinta, elas já são muito importantes para você determinar se a placa é boa ou ruim. Então fica aí uma dica minha, o vídeo é curto, apenas 10 minutos, mas eu só gostaria de deixar bem claro que se a placa tiver certificado Unimetro e tiver na lista entre as placas Tio Honda Bloomberg, ela já é uma excelente compra, independente da marca que ela tenha, tá certo? Desde já, fica um grande abraço aí. O próximo vídeo eu também vou estar falando um pouquinho mais sobre as placas e alguns fabricantes. Vou citar nominalmente os melhores fabricantes do momento e espero estar ajudando a vocês aí nas escolhas das suas placas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado por me acompanhar e até a próxima. Até mais.